Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de clima. A gente quer saber, afinal de contas, o potencial que tem para queda de temperatura, essa massa de ar frio que está chegando e está chegando com tudo, já está em algumas regiões ali do sul do país, já tem regiões registrando temperaturas aí próximas de zero e até abaixo de zero aqui no Brasil, mas a situação deve se complicar ainda mais nesse final de semana. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre essas chuvas dos últimos dias, principalmente nesses últimos dias aqui na região sudeste e, óbvio, a gente quer saber a tendência, depois que passar essa massa de ar frio aí, o que vem em termos de chuva e de frio. Quem nos ajuda é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O Assis já está com a gente aqui no vídeo, a gente já consegue ver o Assis direto lá de Brasília. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente começar a ver os mapas, Assis, qual a sua avaliação dessa massa de ar frio que está aí dominando e está atingindo o continente brasileiro, Assis? Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, os ouvintes da Notícias Agrícolas, tudo bem? Sobre a avaliação dessa massa de ar frio, é uma massa de ar frio, vamos dizer assim, bastante forte, né, que está começando a pegar o Brasil, já começou na região sul do Brasil, como você falou, com temperaturas baixas abaixo de 0 grau em várias localidades de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já aconteceu hoje, e essa massa de ar frio, ela vai pegar, devido à dimensão dela, ela vai pegar realmente grande parte do Brasil. Vai pegar desde a região sul até a região norte do Brasil, também a região nordeste, coisa que dificilmente acontece, né? Se a gente voltar atrás na climatologia, uma situação semelhante com essa, para você ter uma ideia, ocorreu em 1985. Então, tem 34 anos que ocorreu um frio mais ou menos como esse, que vai começar a acontecer agora no Brasil. Agora, é uma situação inusitada, assim, pela dimensão dessa massa de ar frio, como você bem colocou aí, é uma massa que vai atingir vários estados e mais de uma região aí do país e derrubando muito as temperaturas. Mas antes da chegada dessa massa de ar frio, teve chuva, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente viu, por exemplo, a cidade de São Paulo com muitos alagamentos, pontos de alagamento. A cidade não deu conta de vazão aí da chuva que aconteceu nos últimos 2 dias. Foi tanta chuva assim, Assis? Aonde que choveu exatamente? O que você nos conta em relação ao que já aconteceu? Então, nos últimos 5 dias tivemos chuvas bem significativas, né? Chuvas um pouco intensas entre Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, que foi exatamente o efeito dessa frente fria que passou lá, que agora atinge a região sudeste, também Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul do Goiás e sul de Minas Gerais. Ela ocasionou chuvas fortes também aqui no litoral de São Paulo, né? Chuvas de mais do que o dobro do que a climatologia da região para essa época do ano, né? Em um dia. E também ainda vai persistir essa chuva durante a noite até amanhã, pegando sul de Minas, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e um pouco dessa chuva também pegando no sul do Mato Grosso e Goiás, sul do Goiás também para essa época do ano, que é um período seco e está ocasionando chuvas também com efeito dessa frente fria. Essa frente fria está avançando, ela tem potencial para chegar até onde, Assis? Então, essa frente fria ela vai avançar, ela vai chegar na Bahia, mas o efeito da chuva dela vai começar a cessar mais e vai ficar com chuva somente no Espírito Santo e na Bahia, né? Ela vai quebrar para dentro do continente, porque dentro do continente vai começar a predominar o efeito do ar frio, que está invadindo para a parte norte do continente e parte norte do Brasil, fazendo com que esse frio chegue no sul do Amazonas e também para o Nordeste. Vale salientar que esse frio também vai atingir Manaus, e Manaus é uma situação em que, quando chega um frio, o impacto é grande, né, devido às altas temperaturas e o calor da cidade.
Então vai dar uma diferença de temperatura bem significativa, em que a população vai sentir bastante a partir de segunda-feira esse efeito da temperatura lá na cidade. Cai a temperatura também ali no Matopiba? Vai cair também Matopiba, vai chegar toda a parte da Bahia, vai chegar esse frio, indo também pegando grande parte do Tocantins e vai pegar também até quase assim o sul do Piauí também pegando esse frio. Vai pegar também entre Alagoas e Sergipe, posteriormente vai chegar também esse frio lá, causando efeito nas temperaturas também naquela região. Mas nesse caso do Matopiba para cima, do Nordeste aí que você está citando, Assis, são temperaturas de um dígito, abaixo de 10 graus, ou não chega a isso? Não, vai chegar a temperaturas abaixo de 10 graus nas partes mais altas da Bahia. Ah, é? Por exemplo, no Espírito Santo, nas regiões de café do Espírito Santo, essas temperaturas devem chegar segunda-feira em torno de 5 a 6 graus, nas regiões de café. E também na zona da Mata Mineira, também na região de café, deve chegar também temperatura de 5 a 6 graus. É uma temperatura que pode gerar risco de geada? Aí para lá já nem tanto, porque como ainda está com efeito de umidade e as temperaturas estão de 5 a 6 graus, já não dá risco de geada. Mas no sul de Minas e sudeste temos o risco de geada sim, porque as temperaturas devem ficar mais baixas, em torno entre de 0 até 3 graus positivo, aí tem melhor condição de formação de geada na região. Mas é uma geada forte, Assis? Não, é geada fraca, talvez nos pontos mais altos, onde a temperatura pode chegar de 0 ou abaixo de 0, aí pode dar uma geada moderada, né? Geada um pouco mais forte, tem algumas regiões que pode realmente ter essa condição de geada um pouco mais forte. Esse mapa que a gente está vendo 3 tonalidades principalmente ali no sul de Minas, um amarelinho, um verde mais escuro e um verde mais clarinho. Qual que é a diferenciação aí? Não, aqui no sul de Minas a gente tem o amarelo, que é a geada moderada, e tem um pouco e tem o verde, né, que é a geada mais fraca. O amarelo está pegando mais o sudeste de Minas, onde realmente pode ocorrer a geada um pouco mais forte. Tá. E o verde, isso aqui na escala, ó, esse amarelo que representa a geada moderada. E isso podendo atingir aí os cafezais, isso significa quantos graus aí, assim, só para a gente ter uma ideia? Aqui significa temperatura entre 0 a, no máximo, 3 graus, o amarelo. O amarelo, né? A maioria de 0 a 1 grau. Então, e pega realmente de cheio nas regiões de café, e esse verde também pega praticamente toda a região do café, com exceto aqui ao lado do Triângulo Mineiro, onde não temos condições de geada, mas aqui também vai ocorrer temperaturas baixas para o lado de Patrocínio também, que tem café. Muito bem. Agora, olhando o sul do país, a gente tem uma situação mais grave aí. Se a gente olhar o sul do país, praticamente a condição de formação de geada, ela é generalizada, né, em todos os 3 estados do Rio Grande do Sul, né, indo também até São Paulo, a parte sul de São Paulo. E também deve pegar a região de Londrina e de Maringá, também formação de geada fraca, mas mesmo assim também pegando nas regiões de café do Paraná também, essa condição da formação de geada. Você já citou que esse amarelinho é em torno de 2 graus, mas e o vermelhinho e o roxinho, como é que ficam as temperaturas? São temperaturas abaixo de 0, de menos 2 a menos 4 graus. Como está previsto temperaturas chegarem na Serra, nós estamos prevendo temperaturas chegar em torno de menos 6 graus, então por isso que indica as condições de geada mais fortes exatamente nas regiões mais altas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e um pouco do Paraná. Tem neve, Assis? Tem condição de queda de neve no decorrer do final do dia de hoje, até a madrugada, até amanhã pela manhã, até por volta de 8, 9 horas da manhã, até o amanhecer, tem condições de queda de neve nas serras gaúcha e catarinense, apesar de ser uma neve, né, condições de queda de neve fraca na
nas serras. A gente foi tentar entender, viu, Assis, o que poderia acontecer, que impactos isso teria aí para o milho, principalmente o milho de segunda safra lá do Paraná, e a gente fez um levantamento onde 40% do milho já foi colhido lá no Paraná. Então, essa é uma área que o produtor já não está se preocupando mais. Mas, do restante, 60% que ainda tem para colher, 80% está em maturação, é um estágio aparentemente mais resistente aí ao frio, no entanto, 20% está em frutificação. Esses 20% aí, eles estão bem suscetíveis, portanto, a uma queda brusca de temperatura e principalmente a geadas, ou seja, a gente pode ter comprometimento das lavouras de milho, pelo menos uma parte das lavouras de milho lá no Paraná também, Assis. Então, eu tô abrindo aqui o mapa de temperatura, ó. Por exemplo, para segunda-feira, temperatura 6 horas da manhã, horário local, a gente tem aqui, ó, o sul e centro do Paraná, temos temperaturas aqui em torno de 2 graus, dando nessas regiões. Então temperatura de 2 graus é muito propício à formação de geada e boas condições da formação de geada. Então, realmente, essas áreas daqui devem pegar essas áreas de milho que você está falando aí, onde tem ainda parte de milho para ser colhido, ou parte de milho ainda para ser desenvolvido, né? Em que realmente precisa de uma boa condição climática para ser desenvolvido o resto do milho. Então, essas temperaturas aqui devem prejudicar parte desse plantio de milho ainda para ser colhido. E pelo que eu estou vendo, isso aqui é o retrato do que vai acontecer na segunda-feira. Isso aqui é para segunda-feira, às 6 horas da manhã. Então, se a gente volta aqui, por exemplo, 3 horas da manhã, também apresenta temperaturas bem baixas. E se a gente for andar mais para frente aqui, vamos ver na terça-feira, no mesmo horário de 6 horas da manhã, quanto é que deve dar as temperaturas ainda. Ó, ainda vai estar temperaturas baixas, né? Em torno de 2 graus também, na mesma região, pegando parte sul, indo um pouco para o centro do estado do Paraná. É uma massa de ar frio que tá persistente, hein, Assis? É porque, como eu falei, como ela tem uma abrangência muito grande, né, pegando grande parte do Brasil, ela leva aí algo de 3 a 5 dias para sair da região. Ela vai sair primeiro da região sudeste, primeiro ela sai da parte da região sul da região norte, depois sai da região centro-oeste, e para depois sair da região sudeste e sul do Brasil. Puxa vida, é muito abrangente mesmo, e é uma situação bastante atípica, quer dizer, atípica, como você relatou, aconteceu nessa proporção em 1985, né? A última dessa proporção. Para quem realmente trabalha com tempo e clima, que lembra direito, né? Esses tipos de massa de ar frio, ela leva uns períodos de anos a acontecerem, né? Leva 10 ou mais 10 anos para acontecer uma situação desse tipo, né? Como nos últimos anos, nas últimas décadas, está havendo sempre um domínio mais de temperaturas mais elevadas devido à situação que a Terra está passando, né? Tem evitado de ter acontecido essas massas de ar frio de mais intensa, de maior abrangência em área como essa que está acontecendo agora, né? Então, realmente, a última foi em 1985. Se a gente voltar atrás depois, teve a outra de 1975. Se voltar mais atrás, teve uma também de 1963. Então, são períodos longos que levam para acontecer uma massa de ar frio desse tipo. Mas enquanto essa massa de ar frio estiver atuando, Assis, a condição é de clima mais seco ou pode chover também? É clima seco porque ela seca muito a atmosfera, temperaturas baixas, no decorrer que a frente fria passa aqui, ela começa a invadir, então ela causa aí uns 3, 5 dias de uma atmosfera bastante seca, umidade baixa, temperaturas baixas, sem condições de formação de nuvens. E tem alguma previsão de volta das chuvas, não? Então, como eu falei, né, a previsão da volta das chuvas, se a gente vem aqui, vamos ver pela frente aqui, ó, aí a volta das chuvas vai acontecer lá para frente, depois de
depois de 7 dias, 8 dias, a gente vai ver que, depois do dia 12, que vai chegar uma frente fria no Rio Grande do Sul, que vai começar a chover lá para o dia 12, dia 13, que deve começar a chover no Rio Grande do Sul. É quase uma semana de temperaturas decadentes aí, então, Assis. É porque o efeito desse ar frio, né, como eu falei, ele leva algo de 5 dias para sair de uma determinada região, da região. Então, leva 5 dias para sair, depois para dar a elevação de temperatura mais uns 2, 3 dias, para ter condição de formação ou chegada de uma nova ou de outra frente fria para começar a condição de chuva. Muito bem. E essa situação aí das chuvas, ela volta a ocorrer, então, a partir do dia 12? É, mais ou menos a partir do dia 12, dia 13, ó, já começa a ter chuva no Uruguai e parte sul do Rio Grande do Sul. Depois, a partir do dia 13 em diante, dia 14, dia 15 ou até o dia 19, aí a gente tem uma condição de chuva mais significativa pegando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quase chegando no sul do Paraná, né? Então, aí aumentando aqui a intensidade das chuvas, chegando a um acumulado de algo de 70 a 90 milímetros de chuva entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas isso lá para frente ainda depois, né? Pode haver uma certa mudança ainda na atmosfera pela frente em relação a essa previsão de médio prazo. Mas as temperaturas voltam a subir com a chegada das chuvas? Ela volta a subir. As temperaturas vai dar uma elevação bem significativa, a mesma proporção que as temperaturas caem, também vai dar a mesma proporção delas voltarem a subir, a voltar à condição normal novamente também. Tem uma proporcionalidade de elevação bem significativa nas temperaturas, paulatinamente, a cada dia que vai passando também. Vou pedir para você movimentar um pouquinho para cima o mapa, só para a gente conseguir ver esse segundo período aqui, um pouquinho, né? Melhor. Isso, aí, perfeito. Então, esse aqui, ó, veja que até aqui a gente está o efeito da massa de ar frio, até o dia 11, 12, né? A gente tem uma área verde aqui, que a temperatura média está exatamente entre 8 a 4 graus, e depois a gente tem aqui uma elevação na temperatura, em que a temperatura média passa exatamente de mais ou menos de 10 até quase 16 graus. Então veja que passa mais do que o dobro dos valores médios de temperatura praticamente em cada 10 dias de um período para outro. Muito bem. Então a gente tem aí uma situação bastante interessante. Tem pergunta aqui, o Cássio Manfio, ele é de Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Qual a previsão estendida ali para a região dele? Fica no noroeste do estado. Dá para saber até o mês de setembro, por exemplo, Assis? Noroeste do estado, ele quer saber mais pela frente? Do Rio Grande do Sul, a previsão para a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até parte do Paraná, como a gente ainda está com efeito de um El Niño fraco, a condição é de ter chuvas acima da climatologia pela frente, principalmente para agosto e setembro, a gente pode ter uma condição de precipitação em média acima da climatologia na região dele aqui, ó. Apresenta um pouco, algo de 40% a 45% de chover acima da climatologia. O que eu acho que é uma boa notícia, afinal de contas, a chuva é benéfica aí para a lavoura. Eu não sei o que exatamente ele teria plantado ali naquela região, mas para o mês de setembro já daria para... Exatamente, ter chuva acima da climatologia. E você aí falou um negócio interessante, sabe o que é? Porque apesar dessa massa de ar frio muito intensa e de uma abrangência geral, uma coisa interessante é que choveu bastante antes dela chegar na região sul do Brasil, chuva bem intensa, e logo depois dela, depois que subir as temperaturas, está chegando outra frente fria novamente para chover. Isso significa dizer que é mais ou menos tipo um padrão de El Niño que está favorecendo a ter condições de chuva, o inverno com mais umidade, de chuva na região sul do Brasil, com mais umidade na região sul do Brasil. Muito bem.
Tá aí, então, o diagnóstico para o Cássio Manfio, lá de Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Meu caro Assis, muito obrigado pela sua participação. Aí em Brasília vai estar frio também, Assis? Obrigado a você também por essa participação. Aqui em Brasília também vai estar frio, o frio vai começar a chegar amanhã e o efeito do frio aqui vai ser mais ou menos de amanhã, final do dia, até a quarta-feira, dando o efeito aqui de frio, com temperaturas bem baixas, devendo chegar em torno de 7 graus aqui no Distrito Federal e região de entorno. Muito bem, preparem os casacos, portanto. Exato. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Na semana que vem a gente volta atualizando as informações aí. Um abraço para vocês todos, hein? De qualquer forma, é muito importante que a gente acompanhe o que pode acontecer neste final de semana e nos próximos dias. O detalhe é que, se você quiser monitorar de perto, você tem todas essas informações lá no site do INMET, inclusive a informação na sua cidade. Você clica aqui, olha, digite aqui o nome da sua cidade e você vai conseguir acompanhar a situação aí na sua cidade de uma forma mais personalizada. E o endereço do site é o www.inmet.gov.br. É isso, Assis? É, exatamente, isso mesmo. Muito obrigado, meu cara. Até semana que vem. Obrigado, hein? Abraço. Abraço. Tá aí, então, Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, traduzindo para a gente o potencial que tem essa massa de ar frio, essa massa de ar polar aí para derrubar as temperaturas e provocar geadas generalizadas. Sul do país, principalmente com geadas até fortes, né? E também sul de Minas tem a possibilidade de geadas moderadas acontecerem, principalmente naquela região do Café. E tem possibilidade de quedas de temperatura, inclusive lá para o Nordeste, região do Mato Piba, enfim, uma mudança importante aí no cenário que a gente vinha tendo em relação às temperaturas e uma permanência aí bastante estendida. Lá no sul do país o frio já começou, deve se intensificar e deve continuar dessa forma pelo menos até semana que vem, dia 12 de julho, mais ou menos, é a expectativa, pelo menos é o que os mapas estão indicando, e depois disso as temperaturas tendem a voltar a subir. Portanto, preparem seus casacos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.